E aí, pessoal, se o termo ETF já passou pelo seu radar, mas ainda parece um bicho de 7 cabeças, pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que são os Exchange Traded Funds e por que eles se tornaram uma febre no mundo dos investimentos. Olha, é comum ver o investidor focado em escolher ações uma a uma, ou em fundos imobiliários. Mas a pergunta que fica é, será que não tem uma ferramenta super poderosa sendo deixada de lado? Vamos investigar juntos qual o lugar dos ETFs numa carteira de investimentos inteligente. Para a gente entender um ETF de verdade, primeiro a gente precisa voltar uma casinha e entender o conceito de fundo. A melhor forma de pensar nisso de um jeito bem simples é como um grande cofre coletivo. A lógica por trás disso é genial de tão simples, né? Em vez de cada um investir por conta própria, um monte de gente junta o dinheiro. Essa grana toda vai para a mão de um gestor profissional que vai fazer o trabalho pesado de analisar e comprar os ativos. Essa ideia é a base de praticamente todos os fundos de investimento que existem por aí, incluindo os ETFs. Mas é aqui que está o pulo do gato. A forma como esse gestor trabalha muda completamente o jogo, principalmente no que diz respeito aos custos. E é isso que nos leva para a grande diferença entre gestão ativa e gestão passiva. De um lado, a gente tem a gestão ativa. Pensa num gestor com uma equipe inteira de analistas tentando na raça ser mais esperto que o mercado. Isso, claro, custa caro. Do outro lado, a gente tem a gestão passiva, que funciona quase como um robô. Ela não tenta adivinhar nada, só segue uma receita de bolo, um índice de mercado. O resultado? Custos absurdamente mais baixos para o investidor. E olha, essa ideia não é pouca coisa não. Quem defende isso com unhas e dentes é ninguém menos que Warren Buffett. Ele é um grande fã do trabalho de John Bogle, o cara que basicamente inventou os fundos de índice de baixo custo. A filosofia dele era de uma simplicidade genial. Por que gastar uma fortuna tentando ganhar da média do mercado, se é possível simplesmente ser a média, pagando taxas minúsculas por isso? Ok, a gente falou bastante em índice, seguir um índice, mas afinal, o que é exatamente um índice de mercado? Pensa no índice como se fosse uma lista dos mais vendidos de um mercado. É uma carteira teórica, uma referência. Por exemplo, a lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se o valor dessa lista sobe, é sinal de que o mercado como um todo está indo bem. É basicamente o termômetro da economia. E é exatamente aqui que a mágica dos ETFs acontece. Eles são construídos para serem o espelho perfeito desses índices. Se o S&P 500 sobe 1%, o ETF que segue o S&P 500 sobe 1% também. Simples assim, sem achismo, sem tentativa de adivinhar o futuro, é uma cópia fiel, automática e, o mais importante, muito, muito barata. Tá, isso parece bom demais para ser verdade, né? E de fato, tem um ponto importantíssimo aqui. A estratégia passiva funciona melhor em alguns mercados do que em outros. Tudo se resume a uma palavra: eficiência. Em mercados menos maduros, como o nosso aqui no Brasil, a informação nem sempre chega para todo mundo ao mesmo tempo. Isso cria distorções, cria as famosas pechinchas. Ações podem ficar baratas ou caras demais por um bom tempo. É o paraíso para um gestor ativo, que gosta de garimpar, de fazer o famoso stock picking. Agora, vai para os Estados Unidos. Lá, o cenário é outro. É um mercado super eficiente, com milhões de analistas, algoritmos, investidores, todo mundo de olho em tudo, o tempo todo. A informação se espalha num piscar de olhos. Com isso, é muito, mas muito difícil achar uma barganha. Os preços já refletem quase que perfeitamente o valor justo dos ativos. E essa é a grande sacada. Em mercados eficientes, tentar superar a média é uma batalha muito difícil e que custa caro. A escolha mais inteligente, então, é simplesmente se juntar à média. E é para isso que os ETFs são a ferramenta perfeita. Eles garantem o retorno do mercado com um custo que chega a ser simbólico. Ok, a teoria fez sentido, mas vamos para o que interessa. Como é que isso funciona na prática para um investidor aqui no Brasil que quer colocar uma parte do patrimônio para jogo no mercado global? É muito mais simples do que parece. Através de ETFs como o IVVB11 ou o NASD11, que são negociados aqui mesmo na nossa bolsa com um único clique no home broker, qualquer um pode virar sócio de centenas das maiores empresas do mundo. Apple, Google, Amazon, Microsoft, todas elas passam a fazer parte da carteira. É a forma mais simples e barata de acessar o motor da economia mundial. E quando a gente olha para os resultados, os números impressionam. Na última década, o S&P 500 teve um retorno médio anual de cerca de 12%. E para o investidor brasileiro, tem um bônus incrível.
Como o investimento é lá fora, o patrimônio fica dolarizado. Isso funciona como uma proteção natural contra a desvalorização do real. É um ganho em duas frentes. Então, resumindo a ópera, o que os ETFs entregam é um pacote completo. A gente está falando de diversificação instantânea, custos baixíssimos, simplicidade para acessar os mercados mais importantes do planeta e, de quebra, uma proteção cambial. É uma combinação que é muito difícil de bater em qualquer estratégia de longo prazo.